Bem, diante do que nós já vimos, nós podemos ter certeza de que o nosso Deus, ou seja, o único e verdadeiro Deus, porque não há outro, é poderoso e fará justiça, tanto castigando, o castigo de Deus é uma realidade, quanto recompensando, né? Galardoando. A própria Bíblia diz que é necessário que aqueles que o buscam tenham fé de que Ele é recompensador daqueles que o buscam. E é isso que nós estamos vendo aqui. Agora, a Bíblia é um livro que você segue por fé. Tem detalhes na Bíblia que você não tem como provar. Por exemplo, me prove aí o livro de Apocalipse. O que é história, Antigo Testamento, tá jóia. Até a arqueologia está provando aí, tudo que é tipo de ciência está provando a realidade dos fatos passados. Mas Apocalipse nós estamos olhando para o futuro. Me prove o futuro. Aí é aquilo que nós entramos no campo da fé. Se o passado de Deus na terra está provado, e nós temos visto esse presente de Deus também conosco, o futuro também tem que ser aceito por nós pela fé. É aquela velha história: se tu creres, verás a glória de Deus. E isso é um detalhe também que nós precisamos dar uma atenção especial, porque tem muita gente que anda com Deus só no campo na dimensão do presente. A pessoa anda com Deus assim naquela coisa, no momento, no presente que a está envolvendo. Ela não consegue olhar para o futuro. Ou seja, ela exerce muito pouco da sua fé. Irmão, quando nós temos fé que Deus fará, não importa se eu vou ver ou não, eu tenho fé que Ele fará. Se não fará no tempo da minha vida, fará no tempo da vida, mas Ele fará. Quando nós cremos dessa maneira, quando nós jogamos a fé em ação, eu creio, Deus, mesmo que os meus olhos não vejam, você entra num campo em que você agrada muito a Deus. Você credibiliza a palavra de Deus a tal ponto que Deus está vendo que você talvez acredite que não verá aquela manifestação, mas você no teu coração está disposto a morrer declarando de que aquilo será uma realidade. Isto é o campo da fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova dos fatos que não se veem. Imagina, fatos que não se veem. Se é fato, opa, aconteceu. Não, mas no caso da fé, é fato que não aconteceu. Mas a fé traz à existência as coisas que não são como se já fossem. Isto é fé. Fé não é aquela oraçãozinha, né, simples. Ah, Jesus, obrigado pelo pão, obrigado por isso. Não, meu irmão, a fé, ela precisa ser mais ousada. Credibilizar Deus a ponto de olhar para a Escritura, estudar, entender e dizer, aposto a minha vida nisso. Mas isso é uma loucura. Que história é essa de besta que sobe do mar, que besta que sobe da terra? Vai ser assim. Esta é a fé. E como a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós vamos seguir mais um pouquinho aqui, depois vamos ver as perguntas. Eu quero que você vá a Apocalipse no capítulo 16. Apocalipse 16 diz assim: ouvi, vinda do santuário, uma grande voz dizendo aos 7 anjos:
e de derramai pela terra as 7 taças da cólera de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Quer dizer, aqueles que servem ao diabo, nesse período, os que têm a marca da besta, ou seja, o que é a marca da besta? Nós já vimos que essa marca da besta, ela será posta onde? Na mão direita e na fronte, não é isso? Ou seja, isso aqui é igual a serviço, submissão e serviço. Mão direita e fronte significa isso, submissão e serviço ao reino do anticristo. E eu pergunto, o reino do anticristo será justo ou injusto? As pessoas terão condições de discernir isto ou não terão? Elas terão condições de discernir que o reino do anticristo, aquele império que se montou sobre o mundo, ele é injusto. As pessoas terão condições. A semelhança da ditadura, que até hoje se escava por aí, se encontra ossos para tudo que é canto, o implante do reinado do anticristo também vai massacrar a multidão, vai ser a reprise da ditadura que existiu no Brasil e existe espalhada pelo mundo inteiro. Mas mesmo assim, as pessoas, por terem privilégios, ora, eu vi agora um absurdo, tinha que ter implodido aquele prédio. Os coroinhas da ditadura, os militares reformados, como é que chama? Os pracinhas da guerra, os ex-combatentes, comemorando, quanto tempo de ditadura? Quem viu? Foi desde 64, comemorando não sei quantos anos agora de ditadura. Isso é coisa para se comemorar? Os filhos dos militares mortos, porque nem todos aceitaram essa barbárie, os filhos dos jornalistas mortos, os filhos dos poetas e escritores mortos, tinham que invadir aquele prédio. Vocês estão comemorando o quê? O derramamento do sangue do meu pai? É isso que eles estão comemorando? Tinha que ser proibido uma comemoração dessa. Um prédio exclusivo para comemorar. Comemorar o quê? Os assassinatos? Até hoje, qualquer canto que você escava, você acha um crânio com um furo na cabeça. É isso que eles estão comemorando? O reinado do anticristo nada mais vai ser do que isso. E aqueles que se sujeitam, o mundo fica louco com essas declarações, irmãos. O mundo fica louco quando o Espírito Santo nos dá o outro lado da moeda para falar. Ele nos dá para falar aquilo que ninguém pensou, aquilo que ninguém imaginou. É por isso que os vídeos são tão simples, mas os maçons, os presidentes, os governadores, os prefeitos, os deputados ficam loucos, porque o Espírito Santo tem o outro lado da moeda para apresentar. Então, o reinado do anticristo, ele vai ter gente que vai se submeter, tanto braçalmente, é a mão direita, né? Quanto ideologicamente. Porque, por exemplo, o comunismo nada mais é que uma ideologia que tentou e tenta até hoje dominar o mundo. Então, mão direita e fronte, e testa, no caso, algumas versões bíblicas, é o trabalho braçal e é o trabalho ideológico. Toda a organização de que um império precisa. O que vai acontecer com eles? Eles serão acometidos de úlceras malignas e perniciosas. Vamos seguir mais um pouquinho. Capítulo 16, verso 3, derramou o segundo a sua taça no mar, e este se tornou em sangue, como de morto,
e morreu todo ser vivente que havia no mar. Nós vimos já essa operação, inclusive, lá no Egito, né? Através de Moisés. E aqui nós estamos vendo, quer dizer, se vai morrer, aqui está dizendo, morreu todo ser vivente que havia no mar. Meu irmão, se faltar toda a alimentação que existe no mar, se faltar, alguns lugares, pelo menos alguns lugares do globo terrestre, vai ficar em profunda angústia. Tem lugares aí que sobrevivem quase com exclusividade de 100% do que o mar produz. Existem povoados por aí que, se lhes faltassem o mar, se lhes faltassem os rios, a situação ia ficar muito complicada. E é o que nós já estamos vendo aqui, né? Veja então, seguindo o terceiro flagelo, Apocalipse 16, 4. Derramou o terceiro a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras o santo, pois julgaste estas coisas, porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber. São dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. Eles não derramaram sangue? Eles não encheram a terra de sangue? Agora Deus vai fazer uma operação terrível. E rios vão se transformar em sangue, e mares vão se transformar em sangue. Não é isso que vocês queriam? Sangue? Está aí agora, se alimentem dele. A justiça de Deus será tremenda, e nós não temos o mínimo de motivo para duvidar desse livro. Não temos o mínimo de motivo. Primeiro que temos a história do Egito, outra que, se Gênesis 1 se cumpriu, Apocalipse 22 também vai se cumprir, porque o Deus que trabalha nesse livro é o mesmo, de Gênesis a Apocalipse. Está escrito: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E nós sabemos muito bem que servimos a um Deus vivo e verdadeiro. Apocalipse 16, 8. O quarto flagelo. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com um intenso calor e blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. O quinto flagelo. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. O interessante aqui é que eles se remordiam, mordiam a língua, estavam em angústia, e eles blasfemavam contra quem? Contra Deus, porque eles sabiam que aquele mal lhes era causado por quem? Por Deus. Eles sabiam que estavam sendo castigados por Deus. Se eles sabiam que estavam sendo castigados por Deus, então significa que quando eles estavam a serviço do reinado que estava imperando, eles sabiam que estavam servindo ao diabo. Porque ninguém comparecerá inocente na presença de Deus. Deixa eu me achar aqui, capítulo 16, 8 e 9, né? 10 e 11, agora, o 10 e 11 eu acabei de ler, tá? Agora eu quero que você vá, capítulo 16, do 12 ao 16, para nós finalizarmos. Diz, o sexto flagelo. Derramou o sexto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do lado do nascente do sol. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro,
com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Aqui nós concluímos apenas dizendo: por fim, depois de tanto mal, depois de tantos flagelos, em outras palavras, Deus diz assim: vocês sempre não quiseram guerra? Lá está Israel ainda, sobrevivendo aos trancos e barrancos. Aí se cumpre a palavra que diz: eu farei com que todos marchem contra ti e saibam que eu te amo. Deus diz assim: vocês querem guerra, né? A vida de vocês não foi fazer guerra contra o que é santo, contra o que é verdadeiro, contra o que é justo? Tá bem, então ele vai, prepara um caminho para que os inimigos possam se unir lá, os exércitos possam se reunir lá. Ele prepara o campo de guerra, ele prepara o campo de batalha, o próprio Deus, e põe um espírito, libera um espírito de mentira, de engano, para ir lá e manietar a cabeça dos grandes líderes, dos grandes imperadores, e congrega todos eles no vale de Armagedon. E quando Deus os congrega todos no vale do Armagedon, Deus diz assim: a guerra agora pertence a mim. Deus se manifesta, Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, para dar livramento a Israel. A carne dos inimigos apodrece, os seus olhos saltam das suas órbitas pela carne podre, o seu corpo não consegue ficar de pé, se desmancha, e o sangue dos adversários de Israel chegará até o freio dos cavalos. E a Bíblia diz que teremos que ter 7 anos até que se consiga sepultar todos os mortos. Diz a Escritura: ai dos que habitam sobre a terra. Amém, irmão? Então esta é a realidade. A justiça divina vai se manifestar. Não importa o que fazem conosco o povo de Deus, porque certamente, mais certo que o ar que respiramos, nós seremos vingados por cada fio de cabelo. E tem mais: enquanto somos injustiçados, somos recompensados. Exultai-vos e alegrai-vos quando vos perseguirem, caluniarem, mentindo, disserem todo mal contra vós, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. O mundo que nos faz mal, na verdade, nos faz o bem, porque a recompensa de Deus é tremenda. Amém? Temos perguntas? Temos aqui? Desculpa. Os que não participaram do arrebatamento, mas foram salvos, quando se dará a sua ressurreição? Veja bem, existe um povo, primeiro, que não participou do arrebatamento. O arrebatamento é uma dispensação bem específica. Então existe um povo, por exemplo, Adão, Abraão, Noé, aquele povo salvo daquela época, Ló, enfim, tanta gente que serviu a Deus, mas não foi arrebatada. Mas a ressurreição deles se dará quando? No momento do arrebatamento. Então todos estarão nesse momento. Agora, existe um grupo que vai ser salvo depois do arrebatamento. Não diz ali quem são esses? Esses são os que vieram da grande tribulação. Grande tribulação é depois do arrebatamento. É um pedacinho de tempo durante o reinado do anticristo. Eles foram salvos, mas não foram arrebatados, porque o arrebatamento já tinha acontecido. Mas eles entraram no cenário dos mártires. Nós temos entendido, quando é dito lá, quem são esses, ou melhor, aqueles que estão debaixo do altar, dizendo assim: Senhor, até quando não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Nós temos entendido que os mortos, eles vão para o paraíso, esperando a ressurreição. Nós temos entendido isso. Mas nós temos também entendido, até alguns irmãos, acho que o Márcio, alguns irmãos comentaram sobre isso,
entendido que os martirizados, os mártires, devido ao fato, os mártires, devido ao seu empenho, a sua fé, o seu serviço, a sua postura, eles não passam pelo paraíso, eles vão direto para a glória de Deus. São aqueles que nós vemos lá debaixo do altar de Deus. Por comparação, nós podemos imaginar que esses salvos na grande tribulação, depois do arrebatamento, que foram martirizados, eles talvez, vou até usar essa palavra, estejam no mesmo nível dos outros mártires. Eles talvez estejam se dirigindo direto para a glória de Deus e não passando também pelo paraíso, visto que a ressurreição dos salvos já se deu na sua totalidade no período do arrebatamento. Os perdidos, porém, a Bíblia diz que eles ressuscitarão quando? Depois que se passarem os 1000 anos, os perdidos só ressuscitarão depois do milênio. Ficarão sofrendo no inferno e depois do milênio serão trazidos para o julgamento, onde serão lançados no lago de fogo e enxofre. Tem mais pergunta? Em Mateus 16, 28, Jesus diz: em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão, que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Ele está se referindo à transfiguração? Essa passagem, ela é complicada, e às vezes a gente estuda ela, algumas coisas esclarecem, depois a gente acaba não mexendo mais com ela, algumas coisas fogem da memória. Algumas pessoas acham que aquela manifestação da descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste seria uma espécie de cumprimento dessa palavra. Outros acreditam que o arrebatamento de João na ilha de Patmos seria uma espécie de cumprimento desta palavra. Mas nós ficamos assim com esses pedacinhos, Porque não dá para imaginar que realmente ficariam pessoas vivas até que Jesus voltasse na sua glória. Todas aquelas pessoas já morreram. Pedro, Paulo, Tiago, João e milhões de pessoas já morreram. Então, quer dizer, alguns dos que aqui há que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem na sua glória. Ou aí tem uma simbologia tão profunda que nós ainda não conseguimos entender, ou enfim, alguns desses episódios mencionados, ou outros que nós ainda não tenhamos apercebido, possam significar o cumprimento disso aí. Agora, se alguém tiver uma outra explicação, é bom, manda pra gente que a gente está a fim de analisar, É uma pergunta da ouvinte chamada Rosemar dos Santos. Pastor, eu sonhei que estava dentro de casa com a Bíblia aberta. De repente, aparecia uma porta aberta na parede ao meu lado. E outra pessoa aparecia com o martelo na mão, quebrando as paredes. O que significa? Sei. Ela sonhou que estava repete, por favor. Uma porta? Eu sonhei que estava dentro de casa com a Bíblia aberta. De repente, aparecia uma porta aberta na parede ao meu lado. E outra pessoa aparecia com o martelo na mão, quebrando as paredes. Mas ela não especifica quem seria essa pessoa. O que dá a entender que a casa seria totalmente reformada. Alguma questão nesse sentido. Agora, seria interessante se ela conseguisse descrever, se ela tivesse se apercebido na visão dela, no sonho, essa personagem que aparece, se seria uma personagem natural ou seria um personagem espiritual. Seria um anjo, por exemplo.
Que às vezes no sonho a pessoa percebe alguns detalhes e diz, ah não, aquilo ali não era uma pessoa natural, era um anjo. Considerando-se já em si que o sonho já seja realmente espiritual, né? Considerando aí uma realidade dentro das figuras, dá a entender que haverá uma oportunidade, mas a porta é a oportunidade, mas todas as paredes já conhecidas por ela, todas as paredes existentes, têm que ser desfeitas. Porque às vezes as pessoas, não estou dizendo que seja o caso, às vezes as pessoas querem o quê? Querem construir alguma coisa em cima de bases reprovadas. E aí não funciona. Essa é uma grande causa de pessoas não irem adiante nos chamados de Deus, nos ministérios. Porque a pessoa, por exemplo, uma pessoa vem do tráfico, aí ela vem rica do tráfico, eu me converti a Jesus, e todo aquele dinheiro que ela tem de sangue, de assassinatos, de filhos órfãos, de mentira, de engano, de destruição, Deus diz assim, tu quer que eu faça uma obra na tua vida? Eu quero, então eu vou te deixar no zero, para depois te recompensar. Aí as pessoas não conseguem, elas querem continuar nos seus, entre aspas, privilégios, e dali construir alguma coisa, ou seja, ela tem uma base corrompida, inaceitável, mas ela não quer abrir mão daquela base para que Deus possa fazer uma construção desde os alicerces. Então, esse sonho, em princípio, eu enxergo isso, é necessário demolir e a porta da oportunidade estará diante dela. Ou seja, terá que abrir mão de alguma coisa. São as renúncias, são deixar os castelos antigos para trás. Isso é só um ponto de vista. Eu acredito que orando Deus possa esclarecer muita coisa. O martelo, a Bíblia diz assim, não é a minha palavra como rocha, diz o Senhor, e como o martelo que esmiuça a pedra. Esse martelo é um símbolo da palavra, ou seja, a própria palavra vai destruir o abrigo dela, mas uma porta está lá posta, tem uma porta de oportunidade e ela está de Bíblia na mão. Agora, muitas pessoas não aceitam esse martelinho quando ele vem destruindo tudo que é parede. Esse é um detalhe certo. Então, aceitar a palavra de Deus muitas vezes implica em renunciar coisas que nós tínhamos por preciosas. E está mostrando um símbolo que é poderoso também, que é o símbolo da casa. Nós vivemos numa sociedade em que todos nós ansiamos por uma casa. A grande massa da população, tem gente que não está nem aí para isso, tem gente que diz assim, não, meu negócio é viver de aluguel, eu gosto de viver de aluguel, e poderia comprar casa, mas não compra. Tem gente que tem essa opinião, mas de um modo geral, mais de 90% da população quer ter uma casa. E aqui está mostrando que a palavra, que é o martelo, vem e destrói a casa dela. Se destrói a casa dela, a deixaria sem abrigo. Porém, ela tem algo, ela está de Bíblia aberta. E ela tem algo, ela tem uma porta que está diante dela. Mas as paredes têm que ser derrubadas. Tem mais? É uma pergunta do Farney. Podes falar sobre os 3 espíritos imundos semelhantes a rã? Não, esses 3 espíritos simplesmente, é como a própria Bíblia diz, são 3 espíritos de engano. Ou seja, são as falsas profecias, é a falsa força que o mundo pensa ter e está esquecendo que acima de tudo reina Deus. Enfim, um resumo deles é que eles são espíritos de engano e que com engano eles levam a humanidade com um grande exército para batalhar contra Israel. Ou seja, batalhar contra Israel só se tiver enganado. Porque a promessa diz que todos que se levantarem contra Israel não vão triunfar. Por mais que massacrem Israel, no final das contas, Israel vai estar de pé e os inimigos não vão estar.
Não porque Israel seja o santo, mas porque Deus amou, chamou de amigo e fez uma promessa: Abraão, Isaque e Jacó, prometendo que a descendência deles nunca seria exterminada. Então, o espírito de engano vai levar os exércitos do mundo contra Israel. Isso é um engano. Todos que se levantarem contra Israel terão seu fim, não sobreviverão. Mais perguntas? Não? Bom, então vamos, tem aí? Tem mais uma aqui, vamos ver então? É uma pergunta da Samile. Pastor, sonhei que estava dentro de uma igreja batista com todos os seus membros dentro e membros de outras denominações com todos sentados. E eu me levantava e dizia algo que no sonho eu não entendi, mas eu sabia que eu tinha algo a falar para todos eles. Esse sonho é espiritual? Sim, é espiritual. Realmente vai ter algo a dizer para eles, mas como não é a hora, aconteceu esse lapso. Porque se a pessoa, às vezes, Deus está mostrando o que acontece na nossa vida. Vou usar um exemplo vivo. Quando Deus me chamou para a obra, Deus falou assim: olha, eu tenho uma grande obra na tua vida. Tá. Aí profetas se levantavam: tem uma grande obra, tem uma grande obra, tem uma grande obra, tem uma grande obra. Era o tempo todo isso. Eu ouvia isso quase todo dia. Aí um dia Deus levantou um profeta e falou assim: olha, Deus tem uma grande obra na tua vida. Aí eu cá comigo dizendo: eu já sei, isso eu já ouvi. Aí diz assim: mas só que Deus não pode te contar sobre essa obra, porque você não suportaria. Falei assim, parei, pensei. O Senhor Jesus disse assim para os seus discípulos: muita coisa eu tenho ainda para vos contar, mas vós não podeis suportar agora. Então eu juntei uma coisa e falei: vou ficar na minha. E o profeta continuou falando assim: a obra na sua vida será revelada dia após dia, porque ela é muito grande, muitas coisas a serem realizadas, e se Deus te revelar tudo de uma vez, você não suporta. Eu não entendi muito bem esse não suporta, até mesmo porque nenhum de nós jamais passou por isso, pois o próprio Deus, se está dizendo que eu não suporto, é algo que eu não vou conhecer. Mas eu fui caminhando e eu vi que as coisas que foram acontecendo, entrou o Ministério de Restauração, prisão, e pregar contra político, e tanta coisa que eu não imaginava, eu não queria fazer, eu não gostava de fazer. Denunciar igrejas, mostrar que pastores são pilantras, sem vergonhas, é o diabo dentro de igrejas, templos chamados igrejas, que na verdade são templos de Satanás. Então, Deus falou que tinha uma grande obra, mas eu não podia suportar se ele me revelasse tudo. E dia a dia é o que eu estou realmente vendo. Às vezes eu olho para trás e digo assim: caramba, se há 10 anos Deus dissesse que tudo isso ia acontecer na minha vida, realmente eu não sei o que teria sido de mim. O meu fator psicológico não estava pronto. Então, às vezes, sonhos desse tipo, dessa irmã da internet, a pessoa, Deus mostra que tem um plano com a pessoa, ou seja, um plano que vai fazer a pessoa até passar por determinada denominação, ou encontrar irmãos, vou assim dizer, de uma denominação, e mostra que ela vai falar algo. Só que quando ela acorda, ela não lembra de nada do que ela falaria. Sabe por quê? Para evitar que ela cometa erros. Erros do tipo falar antes da hora. Mas vai chegar um dia que ela vai ter de novo o mesmo sonho ou a mesma visão, ou simplesmente o Espírito Santo vai lembrá-la do sonho e vai fazê-la entender o que ela deveria falar. Quando chegar a hora de ela realizar essa missão, ela vai lembrar de cada palavra a ser dita. Já aconteceu comigo. Uma vez eu fiz uma oração e Deus sempre tocava nesse assunto. Lembra daquela tua oração? Eu já não lembrava mais, os anos já tinham se passado. Muitos anos eu não lembrava mais da oração. Até que um dia, clamando tal, clamei, Deus não falou, mas eu continuei clamando, porque sempre os profetas falavam: lembra daquela oração? Lembra daquela oração? E até que um dia Deus me mostrou, eu lá num ponto de ônibus, debaixo de uma árvore, um temporal, e eu fiz uma oração.
Aí eu lembrei cada palavra que eu tinha mencionado naquela oração. Porque tinha a ver com cumprimento, tinha a ver com o tempo. Então, quando não chega, muitas pessoas me contam sonhos. Ah, pastor, eu falava alguma coisa que eu não me lembro. Eu ouvi alguma coisa, mas agora eu não me lembro. Justamente Deus faz uma obra. Quando isso acontece, Deus faz uma obra dentro do nosso espírito, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, mas Ele não deixa que certos detalhes fiquem evidentes para evitar que nós mesmos atrapalhemos a obra na nossa vida. Porque se a maioria de nós somos meio precipitados. Então, se eu tenho um sonho em que eu estou falando alguma coisa para alguém, eu acordo, vou lá e falo. Aí Deus, como não é a hora, como não é o tempo, eu tenho sonho, mas eu não sei o que eu falei, então não posso falar nada. Essas operações acontecem. Concluiu? Mais? Acabou? Amém, irmãos? Mais ninguém por aqui? Então vamos almoçar, né? Vamos orar, vamos falar com Deus.